A Noiva Fantasma. Um causo de Márcio Colcha de Ferro. Eu não sei muito bem como contar essa história, até porque faz muito tempo. Mas foi bem lá no início, quando eu comecei a minha carreira de motorista. Hoje eu já tenho uma certa idade e viajo por todas essas estradas do país. Mas na época eu era um garotão cheio de energia. Eu herdei essa profissão do meu pai. Eu tinha 20 anos. Eu vou começar assim, eu tinha 20 anos. Eu trabalhava para um alemão. Eu fazia entregas por todo o Paraná. Eu tinha um carrinho. Ele fazia 60 quilômetros por hora no máximo, mas naquela época ele corria muito. Eu estava fazendo a linha Cambé, Cascavel, Foz do Iguaçu. Era o que eu mais gostava de fazer. Estradas mais retas, mas era uma estrada muito perigosa devido àquele fluxo de ônibus do Brasil inteiro que iam para o Paraguai, onde as pessoas iam fazer compras e mais compras e mais compras. Hoje a coisa já não está tanto assim, está mais difícil com a fiscalização. Aquela BR-369, depois de Campo Mourão até Foz do Iguaçu, era um movimento muito grande. Muitos eram os acidentes. Lembro que no posto rodoviário de Ubiratã, no Paraná, ali ficou um ônibus acidentado, cortado ao meio, cortado de comprido. Um acidente muito feio aconteceu ali. Ficou ali durante muito tempo aquele ônibus completamente estraçalhado. Mesmo alguns dias após o terrível acidente, ainda se sentia o mau cheiro das carnes mortas que impregnavam tudo em volta. Eu fiquei sabendo que pedaços de pessoas foram encontradas ainda dias depois do terrível acidente com aquele ônibus. Aquela rodovia era uma carnificina. Muitas vezes dava medo de andar por ela, principalmente durante a noite, de tanto acidente que tinha. Deus me livre. Até hoje eu faço o sinal da cruz quando eu passo por ela. O que aconteceu comigo foi que eu tinha terminado a minha entrega em Foz do Iguaçu e estava voltando embora para casa, com a possibilidade de mais outras entregas serem feitas pelo estado do Paraná. A noite estava chegando. Estava chegando a noite. O sol estava se pondo, mais ou menos ali pelas 6 horas da tarde. O meu destino era chegar em Cascavel, onde eu gostava de parar, tomar um banho, jantar e depois segui a viagem. Cheguei em Cascavel ali pelas 8 horas da noite. Tomei um bom banho, jantei e segui viagem. Saí de lá umas 9h30, 10 horas da noite.
Mas como eu disse, eu era um molecão novo, eu gostava de viajar a noite adentro. Só que havia começado a chover. Chovia muito, mas eu não me importei. Eu queria mais era estar em casa no sábado, por isso segui viagem. A caminhonetinha, essa que fazia os 60 quilômetros por hora e eu achava que corria, né? Tinha os faróis desalinhados. Um iluminava para cima e outro para os lados. A minha visão era boa. Hoje não, hoje eu preciso de 3 óculos. Preciso de um para perto, um para meia distância e outro para longe. Alcançava mesmo com a chuva, porque a minha visão era boa e a iluminação desencontrada dos faróis alcançava longe. Eu olhava para as minhas mãos no volante. Eu sempre tive isso, de olhar para as minhas mãos no volante e reconhecer as mãos do meu pai. É a coisa que eu mais tenho de parecido com ele são as mãos. E toda vez que eu olho para elas, mesmo hoje, quando eu estou dirigindo nessas estradas deste Brasilzão, eu lembro do meu velho. Mas voltando à história, quando eu estava chegando perto de Jurando, havia um posto recém-inaugurado. Eles atendiam bem, havia um café gostoso. Eu queria dar uma paradinha lá e tomar o cafezinho como de costume. A chuva continuava caindo, estava forte. De repente, assim, do nada, eu comecei a enxergar bem à frente, no meio da chuva, um vulto branco no meio da estrada. Ué, um vulto branco. Eu cheguei a esfregar os olhos, mas estava lá o vulto branco, lá no meio da chuva, lá na frente. Eu estava devagar por causa da chuva. Mesmo a noite estando escura, um vulto branco sempre se torna fácil de ver, mesmo estando longe. E eu seguindo minha viagem, esperando para parar no posto em breve. É isso que eu estou me lembrando, porque eu já estou velho. Mas foi assim que começou, que iniciou tudo. Conforme eu me aproximava, o vulto não chegava e eu continuava a ver ele no meio da chuva, na escuridão da estrada. E eu sei que acelerava um pouco mais. Eu não sei se pensei ou realmente falei comigo mesmo, mas que caralho desse vulto branco que não chega nunca. No mesmo instante em que pensei ou falei, eu nem sei mais. De repente, o vulto branco apareceu na janela do lado direito. Deu para ver claramente que o vulto era uma moça vestida de noiva e ela sorria. Lá estava ela, a noiva de branco, sorrindo, com aquele vestido branco muito bonito. E como ela sorria.
Deu a impressão de que ela estava sentada do meu lado. Ela olhava para frente sorrindo. Mas de repente ela olhou para mim. E eu, de olho arregalado, sem entender, e diminuí a velocidade, e ela sorriu para mim. Ela, aquela noiva com um belo véu branco como o vestido, esvoaçando na noite escura. Eu não sei o que eu pensei, eu sei que eu fixei o olho na estrada e comecei a rezar tudo quanto era reza que eu me lembrava. Eu nunca fui muito de reza, nunca fui muito de Pai Nosso, de Ave Maria, de creio em Deus Pai, mas naquela hora eu fiz um sinal da cruz e comecei a rezar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria, cheia de graça. Meu Deus. Olhei para o lado e ela não estava mais. Mas aquele sorriso. E de repente parecia que eu estava dentro do ônibus. Eu estava dentro daquele ônibus junto com ela. Era uma algazarra sem fim, tinha outras moças ali dentro com ela. E elas riam e falavam e diziam que o casamento ia ser muito legal, que o casamento ia ser bonito. E diziam para ela: veste o vestido, a gente quer ver você com o vestido. E ela dizia: não, imagina, não, eu não vou fazer isso, vou ter que desmanchar o pacote. Ela era tão bonita, e o sorriso mais bonito ainda. Mas foi tanta insistência das moças que estavam ali e dos outros viajantes, porque estava todo mundo voltado para ela, porque ela era realmente muito bonita. Ela resolveu colocar o vestido de noiva. Ela pegou a caixa ali do alto, onde se coloca as bagagens, e foi até o banheiro do ônibus. Ficou lá um pouquinho. Enquanto isso, as outras moças riam e se divertiam e ficavam imaginando como seria o vestido de noiva nela. A porta do banheiro abriu. Estava todo mundo no corredor esperando ela. Todo mundo saiu do corredor, se sentou em seus assentos e ela desfilou. Ela desfilou por todo o ônibus. Ela foi e voltou. E quando estava voltando, toda sorridente e ainda segurando o que poderia ser um buquê de flores que ela inventou na hora, nem sei o que era, podia até ser papel amassado, um papel dobrado, né? Ela foi seguindo e de repente teve um estrondo. Um estrondo muito forte, e um clarão imenso. E naquele momento daquele clarão, eu voltei para dentro do meu carrinho.
Vocês não têm ideia do que é isso, do que é ter esse tipo de visão. Primeiro, ter visto ela, aquele vulto branco lá no meio da chuva. Depois ter visto ela sentada do meu lado e ela ainda olhando para mim e sorrindo, mesmo com os meus olhos esbugalhados de medo. E ela sumiu e de repente eu estava dentro do ônibus. Eu sei que quando eu me vi de outra vez na frente da caminhonetinha, dentro da caminhonetinha, logo em seguida eu vi o posto. Eu vi o posto e eu parei lá no posto. A chuva continuava torrencialmente. Eu saí de dentro da caminhonete correndo, não querendo me molhar e escapar da chuva, e entrei dentro do restaurante. O rapaz que estava lá, que atendia naquele horário, disse assim: "Uai, o que você tem?" Eu não conseguia falar. Ele olhou para mim e disse assim: "Você quer um café, moço? Quer um café bem forte?" Eu só respondi: Quero um café, preciso de um café urgente." Ele voltou com o café enquanto eu tentava me secar de alguma forma. Eu continuava em pé tremendo. Ele chegou para mim e disse: "Senta aí, moço, senta. Por que você está tremendo desse jeito?" Eu não conseguia responder. Eu não conseguia responder de jeito nenhum. Ele olhou para mim e disse: "Eu já sei o que aconteceu." Eu olhei para ele estarrecido, assim, sabe? Sem saber o que dizer. Aí ele sentou na cadeira do lado e disse: "Você viu a noiva, não foi?" "Mas como é que você sabe disso?" Muita gente vê a noiva. Muita gente vê ela toda de branco, sorrindo. Muita gente vê ela, mas eu acho que nunca ninguém viu a noiva como você. Você deve de ter tido uma experiência e tanto, meu caro. Eu fui tomando gole do café. E não disse nada. Quando eu terminei o café, eu apenas disse para ele: "Moço, muito obrigado. Eu agora estou mais calmo, eu vou seguir a minha viagem porque eu tenho que chegar até amanhã." E assim eu fui. Ele ficou parado olhando para mim. Perguntou: "Você não vai abastecer o seu carro, não?" Eu até olhei para ele e disse: Eu tenho que abastecer sim. Você faz esse favor para mim? Enche o tanque." Ele foi lá e encheu o tanque e eu fiquei esperando ele voltar para pagar. Ele foi na chuva mesmo. Estava acostumado com a chuva. E de vez em quando ele olhava para mim e sorria. E eu lá, mudo, sério e petrificado. E arrepiado de frio por causa que a chuva estava fria mesmo, gelada. Ele voltou, disse quanto que eu tinha que pagar, eu paguei. Acenei com ele, com a mão, e fui embora. Entrei no carro e fui embora. Fui para casa. Mas eu nunca esqueci disso. Ficou gravado na minha memória para todo sempre.
E de vez em quando eu durmo, eu sinto ela do meu lado. Eu abro o olho, eu sei que eu estou sonhando, mas ela está lá, em pé, na frente da minha cama, toda de branco, com o véu, com aquele buquê improvisado, e ela sorri, só sorri. Ela sorri bonito. E eu me acalmo e volto a dormir. A minha noiva fantasma me acompanha a vida inteira, todo esse tempo. Eu nunca consegui esquecer dela. E ela passou a ser a minha noiva fantasma. Eu acho que ela me protege de alguma forma. Acho que ela gostou de mim, por isso ela entrou no carro e sentou no assento do lado. E ao mesmo tempo, quando ela olhou para mim e ela sorriu, eu acho que ela quis dizer: tudo vai dar certo na tua vida, como deu, como dá. De alguma forma, a noiva fantasma me protege. A noiva fantasma me guia por essas estradas desse Brasil afora. Eu continuo vagueando por essas estradas, levando as minhas cargas, levando as encomendas e pegando outras e voltando para casa. E muitas vezes eu imagino ela sentada junto comigo. Ela olha para mim, sorri, e hoje eu consigo sorrir para ela.